Olá galera, beleza? 14 de maio de 2020, estamos aqui novamente para falarmos de atualidade. André Moraes, professor de História, se inscreve aí no canal. Olha só, hoje o dia foi movimentado. O centro do debate foi os mecanismos a serem utilizados para diminuir a pandemia do Covid-19. Essa doença que vem atormentando um planeta, né? Não é só o Brasil. Ou seja, o debate gira em torno daquela velha dicotomia entre salvar vidas ou economia, coisa que eu acredito que não pode andar separadas, né? Se nós tivéssemos feito alguns movimentos mais radicais como em outros países, talvez hoje nós estivéssemos num processo de abertura, mas infelizmente nós ainda estamos num processo de crescimento da pandemia, de número de mortes e do número de novos casos. Quem falou isso foi o próprio Ministério da Saúde hoje, os técnicos que em uma entrevista falaram que nós ainda estamos caminhando para o... Como a gente fez o isolamento, que contou muito com a vontade popular, né, no sentido de não ter nenhum proibicionismo das pessoas saírem, essa disciplina não foi muito bem exercida, o que ocasionou um aumento circunstancial, né, no número de doentes e, consequentemente, no número de mortes. Bem, a narrativa do presidente, ela continua sendo, ao meu ver, uma narrativa de tirar a responsabilidade do seu colo e transmitir essa responsabilidade para governos e prefeitos, né? E aí, algumas pessoas me perguntam, André, por que os prefeitos e governadores não estão obedecendo ao presidente? Porque, na verdade, o presidente, desde o início da pandemia, ele não acreditou muito na pandemia, né? Não levou muito a sério. Disse que morre mais gente de gripe viária do que de corona. Fez aquela piada hiper sem graça, aquela pirraça lá, chamando de gripezinha. Passou para a população que se ele pegasse pelo porte atlético, ele seria uma gripezinha, enfim, não teria muito impacto. Então, o presidente, ele, coerente com suas palavras, ele não tomou precauções necessárias em relação ao coronavírus. E os governadores e prefeitos foram numa outra linha, né? E aí estabeleceram uma série de mecanismos de isolamento horizontal, né? Como a doença era nova e continua sendo nova, a inspiração veio sim de métodos adotados em países que estavam enfrentando a doença com mais rigidez e também pela Organização Mundial do Comércio, ou seja, havia um objetivo dos estados muito claro em tentar diminuir o impacto dessa doença, enquanto o presidente não acreditava muito nessa doença. Você vê que ele já participou de manifestações, apertou mãos. Quem acredita na doença não toca em ninguém. Não toca em ninguém. Mas eu tenho pavor de tocar nas pessoas. Mas quem não acredita, né, seguiu esse caminho aí de participar de manifestações, impulsionar manifestações, enfim. Hoje, o presidente, numa reunião com grandes empresários do Brasil, principalmente de São Paulo, ele deixou claro que os governadores estabeleceram medidas que estavam tentando proteger a vida dos seus eleitores, um passou a querer competir com o outro, enfim. Está claro que os governadores e prefeitos tomaram a frente e a gente tem que dizer que ainda bem, né, nós que estamos aqui em Salvador, vemos que em outras cidades a situação está bem pior que aqui, já que aqui o governo e o prefeito estão andando de mão dadas com o mesmo ideal, que é salvar vidas. Talvez, se existisse, né, um líder que acreditasse nos perigos do coronavírus, esse líder nacional talvez hoje estivesse num patamar, inclusive de popularidade dele, muito maior, e nós não estivéssemos aqui discutindo política e sim mecanismo de recuperar a economia e salvar vidas, né? Então, essa narrativa que o presidente estabelece, ela é uma narrativa de fugir da responsabilidade, né? Eu fujo, as mortes são culpa dos governadores e prefeitos, e a crise econômica também é dos prefeitos e governadores, ou seja, se eximir de responsabilidade num momento como esse é muito ruim para as lideranças, né? E talvez por isso os decretos estabelecidos pelo presidente, como por exemplo a abertura de salão, de barbearia, enfim, ela não tem tido uma conotação muito grande entre os prefeitos e governadores. Ele se eximiu da sua responsabilidade, da sua governabilidade, para
criar uma série de problemas dentro da pandemia. Olha, o Brasil talvez seja o único país do planeta que dentro da pandemia nós tivemos a retirada do ministro da Saúde, o Mandetta, a gente não pode esquecer disso, e também tivemos a crise com o Moro, né? Enfim, então parecia que o foco não era a doença e acabou sendo lá crise na Polícia Federal, intervenção na Polícia Federal, discussão com o Moro, o que deixou o Brasil nas mãos, sim, de governadores e prefeitos, inclusive respaldado pelo STF, né? Respaldado pelo STF. Bem, nesse contexto, algumas medidas vêm sendo tomadas de forma bem radical, me preocupa às vezes, que são toque de recolher em algumas cidades, inclusive aqui do lado Lauro de Freitas, né, Ipiaú, Jequié, algumas cidades estabeleceram toque de recolher, que é uma medida muito radical, né, que é uma medida que tira liberdades individuais em prol da vida, ao choque de princípios, mas aí a vida sempre vai se sobrepor, a depender da alegação do decreto. E nós estamos caminhando, e politicamente eu acho que o presidente perdeu muito em não ser mais combativo com o Covid-19, né? Ele pode ter ganho apoio de empresários que querem abrir de qualquer maneira, eles podem, mas não pega legal, nós já com 14 mil mortes, né? 800 mortes a cada 24 horas, isso são números oficiais, não é número da cabeça de ninguém. Não pega bem você, num momento como esse, estar preocupado com o CNPJ. Tem que se preocupar também, mas a crise ela já é gigantesca. E vai ser gigantesca. E eu alego que a culpa não é, nesse momento, a culpa da crise é do coronavírus. Ou você acha que se abrir o mercado, as pessoas vão sair correndo para a rua? Está todo mundo ainda meio cuidadoso, até porque está acontecendo uma coisa com a população brasileira, que é o Covid está chegando nos próximos. Hoje, eu conheço pessoas que têm irmã que está com Covid, que tem irmão que está com Covid. A gente tem amigos que faleceram. Então, a coisa está se aproximando, e no momento, conforme as coisas vão se aproximando, o medo vai tomando conta da população. Então, esse discurso, né, de que temos que voltar de qualquer jeito, que por mim estaria tudo aberto, vamos lá. É uma doença altamente contagiosa. Isso ninguém nega. Um casamento lá no início da confusão, uma pessoa contaminou várias. Desses contaminados, um percentual morre porque tem doenças, porque tem idade, porque é obeso, enfim. Então, se a doença é altamente contagiosa, qual é o mecanismo, então, de combater essa doença sem vacina e sem remédio? É o isolamento. É o isolamento. Então, ficar em casa não é algo para prejudicar o presidente, parece teoria da conspiração, mania de perseguição. Todos nós sabemos que vai ter crise econômica. Aliás, nós já vínhamos caminhando para uma crise econômica. Antes, se você observar, antes da pandemia, o PIB, o crescimento era de menos de 1%. Então, se o isolamento é o melhor mecanismo para se impedir que exista um colapso nos hospitais e que as pessoas morram na porta dos hospitais pelo coronavírus, poxa, então vamos fazer isso. Ah, mas tem um isolamento vertical. Pô, mas aí o cara que mora com a mãe faz como? Vai pra rua e volta com a mãe para contaminar? A criança que mora com a avó, que visita a avó, vai no colégio, tá entendendo? A comparação com a Suécia foi ridícula. Beleza? Então nós temos sim que manter essa política de isolamento, de restrições. Não é legal. Eu particularmente sofro muito hoje economicamente por causa dessa derrubada da economia nacional, mas eu acho que não cabe ainda mais nesse momento de 800 mortes por dia, você falar em flexibilizar, pelo menos por enquanto, e ninguém quer que mais flexibilize do que prefeitos e governadores, do que a população brasileira como um todo, né? Eu acho que é se achar demais que toda essa circunstância negativa que nós estamos vivendo no Brasil seja por causa dele, né? A gente... hoje também teve um artigo do Mourão, um artigo bem peculiar. Ele fala até uma frase interessante: nenhum país vem causando tanto mal a si mesmo como o Brasil. Mas o Mourão faz um artigo com uma grande defesa ao governo Bolsonaro, a ponto de colocar que no Brasil hoje existe uma efervescência política muito grande, mas ele não cita o Bolsonaro, ele cita o Congresso, ele cita a imprensa, ele cita os opositores, né? Ele cita uma série de
de instituições, mas ele não cita o Bolsonaro como um agente também que ajuda a colocar fogo em toda essa confusão política que a gente vem vivendo hoje, beleza? Mas a gente vai falar sobre o Mourão no vídeo de amanhã, né? Hoje foi muito pautado nesse debate sobre o combate ao coronavírus. Nós continuaremos aqui atento aos fatos que ocorrem na política brasileira e o Covid está sempre presente, beleza? Meu nome é André Moraes, siga lá no canal, um abraço a todos. E fique em casa, né?